A graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Eu convido a todos, irmãos, a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo de número 4. Como o pastor Maia disse, hoje estamos celebrando o dia da Escola Bíblica Dominical. Não só isso, aqui na igreja a gente resolveu homenagear essa data, fazendo um congresso de Escola Bíblica Dominical. Pela manhã nós já iniciamos os nossos estudos, falamos a história da EBD, como a EBD surgiu e como ela é uma ferramenta de transformação que Deus deu à igreja, como ela é capaz de ser uma arma de evangelização, de amadurecimento, de crescimento espiritual. Nós somos frutos de EBD. O pouco conhecimento bíblico que eu ouso dizer ter, ele está fundamentado em cima de muitos anos de escola bíblica dominical. E eu agradeço muito as pessoas que desde pequeno me fizeram criar essa cultura, de entender que o domingo de manhã não faz sentido em qualquer lugar que seja, se não for na escola bíblica dominical. Oséias capítulo de número 4. Nós iremos ler o capítulo todo. Mas antes de ler o texto, deixe-lhe questionar uma coisa. Creio que todos nós, quando estamos naquela fase de adolescência, o ser humano na adolescência ele tende a tomar algumas decisões que não são as mais sábias. Muitas vezes a gente começa a andar com pessoas que não são as mais corretas. A gente quer ter costumes que se parecem com aqueles nossos amigos que certamente caminham por um caminho que não leva a um bom resultado. E é comum nessa fase da adolescência os nossos pais olharem para a gente e começar a dar exemplos de pessoas que seguiram os caminhos que nós queremos seguir e qual foi o resultado daqueles caminhos. Então é interessante que o pai olha para o filho e diz: venha cá, assistir o Ronda Geral e veja o que deu fulano em má companhia. Venha cá assistir o programa do Cardinô e veja o que acabou se envolver com torcida organizada. Minha mãe vivia me dizendo que, olha, eu vou lhe levar lá na FEBEM para você ver o caminho onde termina viver na vida que você quer viver aí com os seus amigos. Nessa noite, irmãos, o meu intuito é fazermos isso. A gente vai olhar para o texto de Oséias, capítulo 4, e eu quero que cada um de nós veja qual é o fim daquele que aborrece o conhecimento de Deus. Qual é o fim do povo, da igreja, da comunidade, que deixa o conhecimento de Deus de lado. E falar disso é extremamente pertinente no contexto que estamos ressaltando a Escola Bíblica Dominical, porque a EBD ela é uma das ferramentas mais poderosas de construção de base teológica e doutrinária na vida dos irmãos. A EBD, além dos cultos públicos, dos cultos de quarta-feira, da SAF, da UPH, da UMP, a Escola Bíblica ela é uma das armas mais eficazes na construção do conhecimento da palavra de Deus. E para onde caminharemos se nos apartarmos desse conhecimento? O texto de Oséias, capítulo 4, irá nos elucidar qual é o fim de um povo que deixa o conhecimento de Deus de lado. Sentado como os irmãos estão? Vamos ler o capítulo inteiro, tá? A partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos.
Quanto mais a estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebitos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras que adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Avém. Não jureis dizendo, vive o Senhor, porque como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa de seus sacrifícios. Vamos ler juntos o verso de número 6? Todos nós juntos? O texto diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma breve oração. Santo Deus, graças te damos por esse domingo, Pai. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Senhor, nós não merecemos te cultuar, não merecemos te adorar, não merecemos sermos declarados como teus filhos, Pai. Nós não merecemos nada daquilo que nós temos, Pai. Mas o Senhor nos concede tudo isso, Pai, de maneira benevolente, de maneira graciosa, e nós só temos a te agradecer, Senhor. Nos ajuda nessa noite. Não permita que saiamos daqui da mesma maneira que nós chegamos, Pai. Eu creio fortemente que o Senhor marcou um encontro com cada um de nós e tem uma palavra aos nossos corações. Derruba as barreiras que existem em mim e derruba a barreira que existe em cada um dos irmãos. Que toda voz se cale, que todo problema fique da porta para fora e que nesse momento nossa atenção esteja cativa, Pai, à tua palavra. Senhor, que nosso coração seja um terreno fértil e que a semente do Evangelho possa frutificar para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento, Pai. Nos ajuda nessa noite, é o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta porque estaremos voltando aos versículos constantemente. Irmãos, o ministério do profeta Oséias acontece na mesma época de Isaías, de Miqueias e de alguns dos profetas que você também vê na Bíblia. Quando você olha para o texto de Oséias, você pensa, mas será que o povo está em tamanha degradação desse jeito? O povo de Deus se corrompeu desse jeito? Como é que o povo que foi eleito pelo Senhor chegou de tal modo e tão grande perversão? Você olha para as condenações que existem no livro de Oséias e você fica pensando, como é que pode o povo eleito de Deus, que Deus tirou do cativeiro do Egito, que Deus sustentou, que Deus proveu, que Deus enriqueceu muitas vezes, como é que esse povo chegou a tamanha depreciação moral? Como é que pode isso acontecer?
E é interessante, e lá na frente voltaremos a isso, notar que o povo de Israel não estava de todo caminhando pela via errada. O povo de Israel já estava dividido em dois reinos. Você tinha o reino de Israel, composto de 10 tribos, e esse reino de Israel era liderado por Jeroboão. Jeroboão era um homem extremamente ímpio. Jeroboão mudou o culto ao Senhor. Jeroboão fez com que as pessoas adorassem por meio de prostituição. Fez com que elas queimassem incenso embaixo de árvores, consultassem ídolos e abandonassem o culto ao Deus verdadeiro. Mas é interessante um detalhe. Na época de Jeroboão, os cultos em Israel eram lotados. Não era um período que o povo abandonou a religiosidade. Era um período que o povo se voltou para a religiosidade, mas era uma religiosidade completamente contrária àquela ensinada pelo Deus de Israel. As duas tribos que ficaram no Reino do Sul, que era o Reino de Judá, que era na época liderada pelo rei Uzias, que é aquele lá do profeta Isaías. A tribo de Judá, ou o Reino de Judá, não havia se corrompido como Israel. Não ainda. Porque depois de alguns anos, Judá iria ser influenciado por Israel e ambos iriam juntos para o cativeiro mais uma vez, como consequência de seus pecados. Dentro desse contexto, irmãos, Deus levanta o profeta Oséias para trazer uma mensagem de exortação e de juízo sobre a nação de Israel. Se você pegar o livro de Oséias para ler durante a semana, você vai ver que nos 3 primeiros capítulos, Deus ele mostra que sobre Israel existe condenação, mas o amor dele ainda está presente. Deus faz isso mandando Oséias se casar com uma mulher que tinha uma vida completamente imoral. A mulher era uma prostituta. E Deus diz: Oséias, casa com essa mulher, porque por meio desse relacionamento eu vou mostrar como que é a minha relação com o povo de Israel. Essa mulher imoral e adúltera, ela tem um filho com Oséias, e ela tem outros 2 filhos que a gente nem tem certeza que são de Oséias. Essa mulher era tão adúltera e tão depravada, que ela se tornou uma escrava por causa de sua imoralidade sexual. E mais à frente, Oséias tem que comprá-la de volta, porque ela virou escrava. E Deus, por meio disso, ele está dizendo ao povo, sabe o quê? O meu relacionamento com vocês, Israel, é igual ao de Oséias com a esposa dele. Porque vocês são imorais. Vocês adulteram dia após dia, e eu deixo de lado qualquer perspectiva de orgulho para ir buscar vocês novamente. Assim como Oséias passou por toda essa humilhação por sua esposa, eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou passando isso por causa da imoralidade de vocês. Mas mesmo assim, vocês que são escravos e voltam a ser escravos, eu mais uma vez restituirei a vocês aquilo que eu prometi. Essa é a mensagem dos 3 primeiros capítulos. Mas quando a gente chega no capítulo 4, Deus, por meio de Oséias, ele muda o cenário. E ele não quer mais falar sobre ele e Israel como esse casamento, mas ele quer mostrar para Israel que aquele povo estava no tribunal de Deus. E o Deus Todo-Poderoso estava contra eles. A gente vê isso já no verso 1. Leia comigo o verso de número 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela, olha, não há 3 coisas. Não há verdade, nem amor e nem o conhecimento de Deus. Perceba que a palavra Senhor aparece 2 vezes nesse versículo e ela está inteiramente em maiúsculo, né? A ideia aqui é retratar que ele está falando do Senhor como aquele que é todo-poderoso. E Oséias está dizendo, olha, o Senhor tem uma contenda com vocês. E contenda aqui é no sentido de tribunal. Deus colocou vocês diante do tribunal, onde Deus é o juiz, mas ele é o próprio promotor que está contra vocês. Povo de Israel, vocês estão no tribunal de Deus. Por quê? E ele vai dizer mais à frente. Porque abandonaram a verdade, abandonaram o amor e abandonaram o conhecimento de Deus. Por isso, Deus se colocou contra vocês. Ele é o promotor que irá colocar todos os seus pecados na mesa. E ele será o juiz que vai cobrar por cada um desses pecados. Como que Israel chegou a esse ponto? Como que o povo de Israel chegou diante do tribunal de Deus de maneira tão severa? Porque o povo de Israel abandonou 3 coisas, irmãos. Primeiramente, aquele povo abandonou a verdade. Para o povo de Israel, tudo era relativo. E o relativismo que a gente conhece na modernidade não é uma doutrina tão moderna assim.
O relativismo que diz que nada é verdade absoluta não é algo que surgiu do iluminismo para cá. O relativismo já era presente desde antes de Cristo encarnar e viver entre nós. Irmãos, será que isso é tão diferente da igreja em que vivemos hoje? Será que as igrejas no Brasil não estão abraçando cada vez mais o relativismo dentro da sua doutrina e da sua fé? Se a igreja já está desse jeito, o mundo, que dirá mais? Irmãos, as pessoas não sabem o que é um homem ou uma mulher. As pessoas têm dúvidas das coisas mais básicas que existem, porque em nome de botar a verdade de lado, as pessoas se tornam animais malucos. E dizer isso não é duro não, porque lá na frente, Deus vai dizer que esse povo é igual um bando de vaca louca no meio do campo. Irmãos, o povo abandonou a verdade. E o povo de Israel abandonou a verdade. Você pensa que a verdade é um conceito? Será que a verdade é uma doutrina? Será que a verdade é um livro? E é, mas acima de tudo, para nós que somos o povo da nova aliança, a verdade é uma pessoa. Porque Cristo olha para os seus discípulos e ele diz que ele é a verdade. Irmãos, quando nós abandonamos a verdade, nós nos colocamos no tribunal de Deus e Deus se torna nosso promotor e juiz. Ele estará contra nós. Será que você está abrindo mão de verdades que são fundamentais da fé? Será que eu estou relativizando e afrouxando coisas que são verdades duras da palavra de Deus? Será que eu estou selecionando as verdades que eu quero e aquelas que eu não quero? Eu estou dizendo que não é bem assim? Será que eu estou deixando as doutrinas centrais de lado, dizendo que não, isso é uma doutrina ultrapassada aí daquela época e hoje nós devemos rever esses conceitos? O povo de Israel também fez isso. Você não vai ser o primeiro a relativizar a verdade de Deus e nem será o último a relativizá-la. Mas assim como os outros, aqueles que abandonam a verdade estará sobre o juízo do Senhor. Primeiramente, o povo diante de Deus abandona a verdade. Mas não só isso, irmãos. Além de abandonar a verdade, eles abandonaram o amor que eles têm uns pelos outros. E isso é consequência, porque nós só podemos amar os que estão à nossa volta quando nós entendemos a verdade de que Deus nos amou primeiro. Hoje, na Nova Aliança, a gente vai olhar para a cruz e vai ver essa mensagem estampada. Deus viveu nessa terra, morreu numa cruz, assumiu meus pecados, se tornou maldição em meu lugar, e ele me amou quando eu era seu inimigo. Agora eu tenho que amar qualquer pessoa ao meu redor. Ela pode pisar no meu calo quanto for, mas ela não pisou mais do que eu no calo do próprio Deus. Ela não afrontou-me mais do que eu afrontei a Deus, e Deus me amou da mesma maneira. Aí você pensa, mas o povo de Israel não tinha visto Jesus. Mas Deus providenciou e amou aquele povo nas mais diversas situações, irmãos. Deus amou aquele povo e livrou-os das maiores adversidades. E assim como Deus os amou, eles eram mandados a amar uns aos outros. Mas eles abandonaram o amor. O amor que havia neles se esfriou. Esse amor era pelos outros e esse amor era pelo próprio Deus. Olha o caminho da ruína. Primeiro o povo abandona a verdade. Primeiro o povo relativiza a doutrina. Depois o povo abandona o amor. Porque se não tem verdade, se não existe lei me mandando amar o meu próximo, eu não quero amar o meu próximo. Se Deus não manda eu amar meu inimigo, eu não quero amar o meu inimigo. Se Deus não está me obrigando a fazer isso, eu quero viver de acordo com a minha inclinação pecaminosa. O povo que abandona a verdade, em seguida abandona o amor. Mas esses dois abandonos são consequência de um terceiro, que é a raiz de todos eles. O povo abandonou a verdade. O povo abandonou o amor. Porque, antes de tudo, eles abandonaram o conhecimento de Deus. É a terceira coisa que o verso 1 coloca. Esse povo abandonou conhecer ao Deus deles, o Deus que fez aliança com eles, irmãos. E não pense que conhecer para um israelita é conhecer de uma perspectiva intelectual. Para você ter uma ideia do que conhecer significa, essa é a mesma palavra que é usada no Éden, quando Deus diz que Adão conheceu Eva. Ali, João, ali conhecer não é um relacionamento íntimo? É exatamente isso. A mensagem de abandonar o conhecimento de Deus não é só conhecer intelectualmente quem Deus é. Não é só conhecer os atributos de Deus.
conhecer a teontologia e as doutrinas da salvação. Abandonar o conhecimento de Deus aqui é abandonar uma vida de relacionamento e intimidade com Deus. O povo não só queria saber da lei, eles não queriam saber de orar, de jejuar, de buscar a Deus, de ter uma vida de intimidade com aquele que os criou, irmãos. Isso causou todo o resto. Quando você deixa sua devocional de lado, quando você abandona o seu momento de leitura e oração da palavra, quando você abandona o seu momento de comunhão com Deus, é consequência que daqui a alguns dias a verdade do evangelho não estará presente mais no seu coração. E é verdade que daqui a mais alguns dias você não terá amor por mais ninguém, porque o amor que você terá será destinado ao seu egoísmo e ao pecado. O povo abandonou o conhecimento de Deus, e isso fez com que o povo abandonasse todo o resto. Sabe qual foi a consequência disso? Que o povo que abandonou a Deus, o povo abandonou também a lei desse Deus. É interessante que quando veio o iluminismo e todo aquele movimento lá, você começa com o renascimento e depois o iluminismo, as pessoas, elas tinham a ideia do seguinte: vamos tirar Deus das ciências. O iluminismo começou assim: precisamos tirar Deus das ciências, porque nas ciências naturais temos respostas da natureza. E a gente não precisa de Deus para a ciência. Vamos matar Deus dentro da ciência. Aí mais à frente chega um carinha chamado Nietzsche, e sabe o que Nietzsche diz para o povo? Nietzsche diz assim, olha, vocês já mataram Deus na ciência. Por que vocês estão mantendo Deus na ética e na moralidade? Para o povo que já abandonou Deus um pouquinho, Nietzsche chega, e a famosa frase do Deus está morto do Nietzsche está relacionado com essa perspectiva de que vocês já abandonaram Deus numa área. Precisamos também abandonar a ética e a moralidade, que são conceitos tão antigos desse Deus. Matemos logo a Deus e deixemos tudo isso de lado. E aqui o povo de Israel, muito antes de Nietzsche pensar em nascer, já tinha feito isso. O povo abandonou o conhecimento de Deus e abandonou a lei. Quer ver que eles abandonaram a lei? Leia comigo o verso de número 2. O verso 2 diz assim, olha: o que prevalece no meio de vocês é perjurar e mentir. Mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lemos isso no Êxodo 20. Se não me engano, 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Em seguida ele diz, olha, além de perjurar e mentir, vocês matam. Não matarás. Vocês furtam. Não furtarás. Vocês adulteram. A lei diz, não adulterarás. Há arrombamentos, que são furtos, e homicídios sobre homicídios. Quer matar? O autor aqui, o profeta Oséias, ele está querendo deixar bem claro uma associação na cabeça dos israelitas, dizendo assim, olha, o que vocês estão fazendo é quebrar um a um os mandamentos da lei de Deus. Quando vocês abandonaram a Deus, vocês abandonaram a lei dele. E a sua vida agora é quebrar um a um dos mandamentos desse Deus. O verso 3 continua dizendo, irmãos, por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Toda a criação, ela sofre quando a humanidade abandona o conhecimento de Deus. É interessante que o povo diz assim, olha, o ser humano não sabe como utilizar a natureza, e ele usa os recursos naturais, e isso está destruindo o mundo. E é verdade, está destruindo mesmo. E a natureza se volta contra o homem, e as pessoas têm aquela linguagem mística de a mãe natureza se volta contra nós com seus terremotos e tsunamis. Mas não existe mãe natureza nenhuma. O que existe é um Deus irado com o nosso pecado e uma natureza que clama e sofre pelos nossos pecados. Vocês acham que a criação, quando Deus a fez, ela sofre das mesmas consequências que sofre hoje por causa do nosso pecado? Claro que não. A Bíblia também menciona que a natureza, ela clama pelo momento onde ela será reconstituída, irmãos. E o texto de Oséias ressalta isso. Vocês que abandonaram o conhecimento, vocês agora fazem toda a criação sofrer. Não só vocês, mas toda a terra sofre pelo pecado de vocês. No verso 4, entra um tópico que é extremamente interessante e perturbador. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreende. Olha, o povo está andando desse jeito, mas ninguém contenda, ninguém está brigando com isso. Ninguém repreende. Por quê?
Porque o povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. O povo olhava para os líderes e dizia: esse cara aí não é de Deus. Os líderes olhavam para o povo e esse povo não é de Deus. E ambos estão de mão dada caminhando para o inferno, irmãos. O povo é como sacerdote e Deus diz: não haverá quem repreenda, não haverá quem contenda com eles. Ele diz no verso 5 assim, ó: por isso tropeçarás tu de dia e o profeta contigo tropeçará de noite. Irmãos, pior do que estar numa vida imersa no pecado é você estar numa vida de pecado sem que ninguém lhe repreenda. Pior do que viver no erro é viver no erro cegamente, sem ninguém para puxar a sua orelha e dizer qual é o caminho certo. E isso é uma das maiores demonstrações de juízo de Deus. Sabe qual é o maior juízo de Deus sobre o povo? Não é que ele derrame sua ira e seu rancor. É Deus deixar o povo ao seu esmo. Viva como quiser. Haja como quiser. Vocês não me abandonaram. Vocês não querem saber de mim. Vocês não querem saber da minha lei? Pois vocês vão viver assim. E não haverá ninguém que repreenda. Porque vocês tropeçarão de dia e o profeta de vocês tropeçará de noite. E ambos caminharão para distante de mim. Esse era o juízo de Deus sobre aquele povo. O juízo de Deus sobre eles era literalmente a apatia. Fiquem como vocês quiserem. Ajam como vocês quiserem. Igual lá em Romanos. Em Romanos diz que Deus, por causa de sua ira pelos pecados, ele entregou os homens a uma condição mental reprovável. Deus entregou à humanidade as suas paixões imorais. E Paulo vai detalhar dizendo quais eram as paixões imorais. E ele diz, olha, Deus está olhando para vocês e está dizendo assim, ó, viva desse jeito. Continue desse jeito. Mas a ira do Senhor se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça, também diz o apóstolo Paulo. Deus deixará que caminhe assim, mas ele punirá cada um dos pecados que está sendo cometido. O povo de Israel, por se apartar de Deus e do seu conhecimento, entrou numa vida de erro, de pecado, de culto errado, de adoração falsa. E sabe o que Deus fez com eles? Vou deixar vocês andarem desse jeito. Eu não levantarei pessoas para lhe tirar dessa situação. É interessante que você pode pensar, mas Oséias está dizendo isso aqui, né? Oséias foi levantado. Oséias foi levantado, irmãos, mas Israel vai para o cativeiro do mesmo jeito. Oséias profetiza no meio do povo, e vocês acham que o povo vai se arrepender no final do livro de Oséias? Mas o povo não vai, não. O povo vai para o cativeiro. E Israel, que estava totalmente profanado, vai levar Judá junto. Vai levar Judá junto. Mesmo Deus levantando quem repreenda, o coração daquelas pessoas continuou duro na sua vida de pecado. E eles não mudaram a sua trajetória. No verso 6, que é o verso central aqui do texto, ele diz que o meu povo, ele está sendo destruído. O povo que eu elegi, que eu tirei do cativeiro, que eu providenciei tudo que era necessário, que eu dei uma terra prometida que mana leite e mel, que eu dei descendência, que eu fiz alianças, que eu cumpri promessas. Esse povo, ele está sendo destruído, porque para eles está faltando o entendimento, falta conhecimento. Irmãos, pare para pensar. Quantas igrejas estão abertas a esse horário, nesse momento, e pessoas estão se juntando para cultuar a Deus? Pelo IBGE, o último censo, não é o atualizado. São cerca de 40 milhões de evangélicos no Brasil. 40 milhões. 40 milhões é 1/5 da nação. Mais ou menos 1/5. Daí 20% mais ou menos. Será que essas 40 milhões de pessoas estão agora nesse momento cultuando verdadeiramente a Deus da maneira que Ele quer? Será que nesses púlpitos onde essas 40 milhões de pessoas estão se reunindo, o pastor, seja quem estiver pregando a palavra, está transmitindo o conhecimento de Deus? Ou será que nesses púlpitos está acontecendo o que estava acontecendo aqui em Oséias? Porque em Oséias, quando Deus diz que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento, ele continua dizendo assim: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também rejeitarei você. Será que os púlpitos das milhões de igrejas que estão abertas agora para adorar e para proclamar o evangelho do Senhor,
Será que eles estão sendo utilizados da maneira que Deus quer para propagar a mensagem do evangelho de salvação? Ou será que as pessoas estão pregando qualquer outra coisa porque os pastores e líderes rejeitaram o conhecimento de Deus? Irmãos, mais da metade dos pastores no Brasil, eu digo sem dúvidas, mais da metade, se brincar, nunca leu a Bíblia, de capa a capa. Uma vez. Se você for olhar, eu acho que deve ter quase metade dos pastores no Brasil que nunca pisou num seminário teológico. Quando você vai ver, vários pastores no Brasil não têm uma vida devocional, não leem a Bíblia diariamente. Esse povo está pastoreando igreja e rejeitou o conhecimento de Deus. É como Jesus falando para o fariseu, é um cego guiando o outro cego e ambos juntos estão indo de mão dada para a perdição. Tem um amigo nosso, amigo de Wallach também, que o Wallach estava até conversando comigo, ele é líder de juventude de uma igreja aqui também em Ouro Preto. O cara crente, o cara que gosta mesmo de juventude, que está envolvido na vida dos jovens dele, e ele notou que começou a ter uma saída muito grande dos jovens da igreja dele para uma outra igreja aqui em Olinda também. Aí ele foi entender o que estava acontecendo, conversou com esses jovens e foi lá nessa igreja para onde os jovens estavam indo. E ele não foi no intuito de briga, ele não foi dizer assim, olha, você está roubando meus membros. Ele foi sentar e conversar com o pastor da igreja até para entender se era uma igreja saudável. Porque se o jovem está indo de uma igreja para outra, que pelo menos seja uma igreja saudável. Amém, adore a Deus lá. E esse nosso amigo, quando chegou lá, ele disse que a situação era catastrófica. O pastor não tinha conhecimento do mínimo, o mínimo da doutrina cristã. O pastor não sabia a doutrina da salvação. A primeira, a doutrina da salvação. Ele não sabia. O pastor não tinha conhecimento nenhum de Bíblia. Era um cara que pegou uma garagem, botou um bando de cadeira e abriu uma igreja. E esse nosso amigo foi até muito corajoso de olhar na cara desse homem e dizer, você é um lobo que está enganando todo mundo porque você não sabe nada da palavra de Deus. E isso não é um caso isolado, não. E nem é tão longe daqui, está no raio de 2 quilômetros. Isso não é um caso isolado. Os líderes abandonaram o conhecimento de Deus. E nessa falsa premissa de que a teologia vai esfriar o crente, eles estão esfriando a igreja porque a igreja não sabe mais de nada. Porque se o pastor não sabe, quanto mais a igreja. O verso 6 nos diz que o povo de Deus está sendo destruído, porque esse povo não aprende da palavra. E por que esse povo não aprende? Porque quem deveria ensinar abandonou a palavra. Quem deveria ensinar abandonou. E Deus diz, também eu rejeitarei você. Você rejeitou o meu ensino, sacerdote, eu lhe rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste a lei do teu Deus, eu me esquecerei dos seus filhos. Deus, ele é extremamente duro. Você se esqueceu da minha lei, eu me esquecerei de você e do seu povo. Vocês abandonaram o meu ensino, eu abandonarei vocês. Vocês abandonaram a minha aliança, eu abandonarei a sua descendência e siga a sua vida. Mais uma vez, Deus está deixando claro o quê? Deus está deixando claro que o maior castigo dele vai ser deixar de mão. Viva como você quiser. No verso 7, ele continua atacando essa classe de líderes, que não só abandonaram o conhecimento, mas veja como eles são extremamente semelhantes às grandes seitas que estão dentro da igreja hoje em dia. No verso 7, ele diz assim, quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Olha, os sacerdotes se multiplicaram, tinha muito sacerdote. Não é que tinha pouco pastor, não, tinha muito. E quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais eles contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Verso 8. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, eles têm ardente desejo. Irmão, preste uma atenção especial no que o texto está dizendo. Esses sacerdotes alimentam-se da maldade do povo e do erro do povo, eles têm um ardente desejo. Por quê? Vamos pensar no contexto da época. De onde saíam os recursos do sacerdote? De onde saíam os recursos do sacerdote? Do culto. O povo iria sacrificar no culto e parte do sacrifício era do sacerdote.
Os sacerdotes enchiam os cultos naquela época, como eu falei no começo. Eles não queriam ninguém fora da adoração idólatra deles, não. Eles queriam todo mundo lá, porque se tem mais gente, tem mais sacrifício. Se tem mais sacrifício, ele ganha mais dinheiro. E por que o sacerdote quer que o povo continue em pecado? Porque o povo que está continuamente em pecado está continuamente sacrificando. Porque para cada pecado tinha sacrifício. E para cada sacrifício, o sacerdote ganhava dinheiro. Perceba como a equação aqui da corrupção está montadinha. O sacerdote gostava do povo viver errado, porque quanto mais pecado o povo fazia, mais dinheiro ele ganhava. E é igual às grandes seitas neopentecostais que pregam a teologia da prosperidade hoje, porque eles não pregam a palavra. E eles querem que o povo viva em pecado e que o povo seja burro mesmo. E é burro porque mais à frente Deus vai dizer que viver assim coloca o povo num estado de burrice. Eu não estou sendo duro, eu estou falando a palavra que Deus usa. Deus usa isso mais à frente no texto. Irmãos, muitos líderes querem que sua igreja nunca descubra a Bíblia. Porque quando essas pessoas descobrirem a Bíblia, elas abandonarão essa liderança. Muitos líderes têm medo de que as pessoas descubram a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai lhe dar autonomia. Você vê o pastor Maia pregando aqui continuamente. E ele sempre diz, irmãos, sempre olhe para a sua Bíblia, porque no dia que eu estiver pregando uma heresia, você vai saber e você vai me confrontar. E essa é a verdade. Eu quero que toda vez que eu pregue, os irmãos analisem verso a verso, e qualquer erro que eu cometer, você pode olhar para mim e dizer, está errado. E eu vou reconhecer e dizer que estou errado mesmo. Porque a igreja tem o direito ao livre exame das Escrituras. Todos vocês têm a Bíblia na mão. Todos vocês podem ler e estudar a Bíblia. Todos nós temos acesso a comentários bíblicos, a pregações. O celular nos dá acesso a um conhecimento que é quase infinito, irmãos. Todos nós temos acesso, mas muitos líderes não querem e eles desejam ardentemente que o povo continue na sua vida de pecado. O líder se alegra com a comunidade dele em pecado. O líder não quer estimular o crescimento da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma arma gigantesca contra esse povo. Uma arma gigantesca. Pode olhar, muitas dessas igrejas neopentecostais nem fazem escola bíblica dominical. Não tem. Tem o culto da libertação, o culto do descarrego, o culto da prosperidade, o culto das 7 semanas, o culto dos mergulhos de Naamã, o culto dos empresários. Mas você não encontra reunião de estudo bíblico. Que estudo bíblico, irmão? Dê o seu dízimo e bote Deus na parede que ele vai fazer o que você quiser. É o que essas pessoas pregam. Eu estou falando uma frase literal, dita por um pastor, por um bispo de uma das maiores igrejas neopentecostais do Brasil. De uma das maiores. Então, quanto mais eles se multiplicam, mais pecam contra mim. Mudarei a honra deles em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade deles têm desejo. Por isso, como é o povo, assim também é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tirarei toda a alegria que vocês têm com o prazer imundo de vocês. Vocês vão querer cada vez mais, mas vocês nunca serão satisfeitos com aquilo que vocês têm. Vocês vão comer, comer, comer e se fartar do sacrifício do meu povo, mas vocês nunca estarão fartos. Vocês vão se entregar à imoralidade sexual constantemente, mas eu não darei filhos e descendência a vocês. E Deus diz, vocês não querem ter prazer às custas do pecado do povo, eu tirarei tudo isso que vocês querem ter. E é comum ver. Você vê aquilo, você olha para o dia a dia e o político que é milionário, tem um patrimônio de 500 milhões, foi pego roubando 50 mil. Aí você diz, mas o cara tem 500 milhões, 50 mil não muda nada na vida desse cara. Mas ele nunca está farto. Essas pessoas nunca estão contentes, irmãos. Um homem que tem a sua esposa e ele adultera com uma, adultera com duas, adultera com três. Já perceberam que geralmente ele não para? A menos que seja um homem que encontre a Deus e se arrependa e Deus mude a vida dele. Já percebeu que ele nunca para?
Ele nunca está satisfeito. Ele nunca arruma uma esposa que ele diz, não, eu estou satisfeito, eu quero isso. Ele sempre quer mais. O homem que se afunda na droga, já perceberam que ele nunca para? A menos que Deus haja poderosamente na vida dele. Já perceberam que ele nunca para em um tipo de droga? E ele sempre quer mais, porque a sensação de prazer da primeira não é igual na segunda, que não é igual na terceira? Já percebeu que o homem que entra num vício, ele sempre vai afundando cada vez mais no seu vício? Porque Deus olha para esse povo e diz, vocês nunca ficarão satisfeitos com isso que vocês obtêm distante de mim. E a gente sempre volta para aquela frase, irmãos, que todo ser humano ele é insatisfeito, porque o contentamento real só é encontrado no conhecimento e na busca de Deus. Nós andaremos insatisfeitos. E é uma frase de Agostinho, que diz que ele tem um vazio dentro de si, e ele andava constantemente vazio, até o momento que ele olhou para Deus, e ele encontrou Deus. Ele diz que a partir dali, os seus olhos se abriram, o seu olfato se aguçou, e ele conseguiu mudar de vida, porque Deus preencheu o vazio dele. Mas o povo que abandona o conhecimento de Deus, nunca se fartará. Olha os versos 11 e 12, o texto diz assim, vamos ler até mais à frente. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Tiram o entendimento, é Deus dizendo assim, olha, vocês estão ficando mais burros. Estão ficando burros mesmo. Aí por quê? Olha o verso 12, Deus dizendo, vocês estão ficando burros, porque olha o que vocês fazem. Verso 12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dará resposta, porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Deus está dizendo assim, olha, vocês não querem saber da lei. Vocês não querem saber da minha palavra. Vocês abandonaram o meu conhecimento. Vocês não querem pisar no AEBD para aprender a doutrina bíblica. Vocês ficaram tão burros que vocês estão esperando resposta de um pedaço de madeira. Deus está falando, sabe do que aqui? De idolatria. O Jeroboão II, que mudou o culto a Deus, sabe o que ele botou no templo que esses sacerdotes lá adoravam? Um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro muito semelhante àquele que Israel fez na saída do Egito. E o povo, por sua vida de vinho e de sensualidade e de sexo imoral, esse povo só conseguiu se tornar burro, a ponto de achar que um pedaço de madeira ia responder a alguma demanda dele. E o povo que abandonou a Deus, e o povo que vem lá do iluminismo, dizendo que Deus não é necessário para explicar a nossa vida cotidiana, é o mesmo povo que acredita em qualquer besteira que acontece por aí, irmãos. Nunca ache que alguém abandonou Deus e não serve a Deus nenhum. O homem que abandona o Deus verdadeiro, ele serve a algum Deus falso. Porque todo homem serve a alguém. Quer procurar um homem, você quer achar um homem, você sempre achará ele prostrado diante do seu ídolo. Sempre. Quer achar onde ele está? Ele está de joelhos diante de um ídolo. Sempre. Ou ele está diante do Deus verdadeiro, ou ele criou um Deus falso para ele, mas ele sempre está adorando alguém. E o povo de Israel, por abandonar o conhecimento, eles estão adorando um pedaço de madeira, procurando resposta lá, e eles não terão. O verso 13 diz, vocês sacrificam no cimo dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sombra, por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem as noras que quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a perdição. Sabe o que está acontecendo aqui? Era para adorar no lugar que Deus mandou, em Jerusalém. Mas o Reino do Norte escolheu outros lugares para adorar. Lembra quando a samaritana vai falar com Jesus, que o pastor Maia pregou lá em João capítulo 4, e ela diz, onde adoraremos? Vem daqui, ó. Porque o Reino do Norte separou o lugar de adoração e fez um lugar separado para eles fazerem, onde tinha bezerro de ouro, onde o povo dizia, quero cultuar acendendo incenso debaixo da árvore, porque a sombra é legal. E eles cultuavam de todo jeito. E eles falam, olha, as filhas de vocês e as noras estão tudo se prostituindo. E Deus diz assim, olha que interessante. Deus condena e depois Deus diz, eu não vou punir elas não. Eu vou punir os homens. Sabe por quê?
Porque elas se prostituíam, porque estava sendo ensinado que um tipo de culto a Deus era a prostituição. Eram as prostitutas cultuais. Essas mulheres aqui, provavelmente, eram extremamente devotas. Mulheres religiosas. Só que os homens e os sacerdotes estavam ensinando para elas o quê? Olha, quer ser uma mulher de Deus, uma mulher que cultua. Sabe como você cultua? Se prostituindo. Aí elas se prostituíam. E Deus diz, eu não vou punir elas não. Eu vou punir os homens porque estão consumindo desse tipo de culto e estão se deitando com as prostitutas cultuais, que são as filhas e noras de vocês mesmos. E ele termina ali no verso de número 15, deixando bem claro, pois o 14, pois o povo que não tem entendimento, o povo que abandonou o conhecimento, em todo momento Deus volta para isso, né? Vocês abandonaram o meu conhecimento. Vocês são destruídos porque abandonaram o meu conhecimento. Vocês que perderam o meu conhecimento caminham para a sua perdição. Caminham para a sua perdição. Perceba que todo esse problema, irmãos, decorre de uma coisa. O povo abandonou o conhecimento de Deus. Mas Deus não terminou sua sentença. Verso 15 até 19 ele diz: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Não leve o teu irmão junto. Tu quer andar na vida errada? Não leve ele. Nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Avém, nem jureis dizendo, vive o Senhor. É interessante, está vendo esse local chamado de Bet-Avém? Esse lugar é Betel, onde Jacó viu os anjos de Deus descendo e subindo. E ele disse, aqui será chamada Betel, que Betel é casa de Deus. Mas aqui, Deus manda o profeta chamar Betel, que era a casa de Deus, de Bet-Avém. E sabe o que significa Bet-Avém? Avém talvez você não conheça, mas você conhece a palavra Avon, da marca Avon. A palavra Avon mesmo veio dessa mesma raiz, significa vaidade. Bet-Avém, Betel, porque El, lembre de El era um nome tratado para Deus. El Elyon, El Shaddai, El era um nome que se referia a Deus. Betel era a casa de Deus. Bet-Avém é a casa das vaidades. Deus está dizendo assim, olha, não fique chamando os outros para ir cultuar com vocês não, porque a casa onde vocês adoram não é casa de Deus, é a casa de vaidades. É a casa onde vocês adoram a vocês mesmos, os bezerros de vocês, os incensos de vocês e a prostituição de vocês. Vê que detalhe interessante. Deus nem chamar de Betel, ele chama, isso não é a minha casa mais. Isso é a casa da prostituição de vocês. Porque, verso 16, como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor apacenta como um cordeiro em vasta campina? Vocês são como uma vaca rebelde. Será que eu apacentarei vocês como a cordeiros e ovelhas? Como lá no Salmo 23, promete para o povo de Deus os pastos verdejantes. Onde o Salmo 23 diz que o Senhor pastoreia o seu povo. O Senhor é meu pastor, de nada me faltará. O cajado do Senhor protege as ovelhas e consola. Será que o povo de Israel diz, Senhor, pastoreia-nos como tuas ovelhas? E Deus diz, vocês são como vacas rebeldes. Vocês não obedecem, vocês não têm cabrestos, vocês não podem olhar para mim e pedir para ser tratado como ovelha, porque nem bode vocês são uma vaca rebelde. Sabe por que vaca? É interessante, porque Deus, desde o bezerro de ouro, sempre que ele fala da idolatria, ele associa o povo com bois e vacas, porque o povo se torna aquilo que adora. Quando Deus diz, você é um povo de dura cerviz. Dura cerviz era um termo usado para boi mesmo, que era difícil de conduzir. Aí diz, esse boi é de dura cerviz. Aí Deus diz, olha, vocês não adoram um boi de ouro? Eu tratarei vocês como um boi. Vocês não adoram ele? Então vocês são como ele. Não adoram vacas, bois e bezerros? Vocês são um bando de vaca rebelde, como o ídolo de vocês é. E ele segue. Efraim está entregue aos ídolos. E deixá-lo. É deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Irmãos, lembrem-se do que eu falei no começo desse sermão. Assim como aquela mãe que olha para o filho e diz, olha, se você fizer isso, o final é assim. Eu vos lembro que esse texto é a mesma coisa.
Todo esse povo, toda essa tragédia, todo esse pecado, que mais à frente culminou com Israel sendo devastado pelos persas e sendo levado para o cativeiro, tudo isso veio de uma coisa, irmãos: do abandono do conhecimento de Deus. Deus constantemente volta no texto e fala e repete que vocês abandonaram meu conhecimento e serão destruídos porque abandonaram o meu conhecimento. Irmãos, será que hoje nós, como igreja, estamos tendo uma vida de abandono do conhecimento de Deus? Porque se por acaso estivermos, o nosso caminho é igual ao deles. Se por acaso estivermos numa vida dessa, o nosso caminho será igual ao desse povo. Líderes de departamento, presbíteros da igreja, eu sou o primeiro a me cobrar, reverendo, diáconos. Será que vocês estão sendo os primeiros a abandonar o conhecimento de Deus? Porque se vocês forem, o povo acompanhará vocês. Homens, dentro da sua casa, você é o responsável por ministrar o conhecimento de Deus. Se você abandona o conhecimento, a sua casa abandona o conhecimento de Deus e o responsável é você. Se a sua casa vai à derrocada e todos abandonaram a palavra do Senhor, eu só tenho a lhe dizer que assim como é o povo, é o sacerdote. Assim como é sacerdote, também é o povo, irmãos. Temos responsabilidade e não podemos abandonar o conhecimento do Senhor. Não podemos abandonar os cultos de doutrina. Não podemos abandonar as escolas bíblicas dominical. Não podemos abandonar os cultos à noite de domingo. Não podemos abandonar a nossa vida diária de leitura da palavra. Não podemos abandonar a nossa vida de oração diária. Não podemos, porque se abandonarmos, a consequência é que iremos relativizar a verdade. Em seguida, abandonaremos o amor e em seguida estaremos como esse povo aqui. E Deus olhará para nós e dirá: querem viver assim? Vivam. Não haverá ninguém que os repreenda. Irmãos, precisamos fazer uma autoanálise e julgarmos os nossos caminhos para ver se nós, de fato, temos amor pela palavra ou se nós a abandonamos. Devemos falar como o salmista que diz que a palavra deve ser lâmpada para os pés da gente e luz para o nosso caminho. Irmãos, devemos ser também como o outro salmista que diz que guardou a palavra no coração para que ele não pecasse contra Deus. Devemos ser como Jesus, que quando tentado por Satanás utilizando a palavra, mostrou a Satanás que ele era muito mais conhecedor daquela palavra. Irmãos, devemos cultivar um amor imenso pelo conhecimento de Deus. Creio que todos aqui se consideram servos do Senhor. Creio que todos aqui dizem que creem nesse Deus. Mas se por acaso você está aqui nesse culto e você nunca tomou essa atitude de olhar e dizer: eu creio nesse Deus e eu quero conhecê-lo cada vez mais, Deus lhe chama para uma vida de arrependimento. Deus lhe chama dizendo que uma vida distante do seu conhecimento, uma vida distante da sua lei, uma vida distante daquilo que Ele quer para nós, é uma vida que caminha para o desastre. Deus lhe chama dizendo que se submeter à palavra dEle é a melhor coisa. Deus lhe chama dizendo que, sendo ovelha dele, o cajado do pastor muitas vezes pode lhe punir, mas muitas vezes ele lhe protegerá e lhe dará pastos verdejantes onde você repousa. Mas a falta de submissão a Deus vai fazer com que você seja tratado como uma vaca louca no terreno e não pastoreado por esse Deus. Você quer continuar no campo de batalha como aquele que está contrário a Deus e como seu inimigo? Ou você quer receber a dádiva de ser feito filho de Deus? Se você entende essa mensagem, é porque o Espírito convence o seu coração do pecado, da justiça e do juízo. Se você não quer viver o que o povo de Israel está vivendo aqui, saiba que você não tem forças para fazer isso sozinho, mas é preciso que você deposite toda a sua confiança e fé no sacrifício de Cristo, sabendo que a verdade que precisamos conhecer, Cristo diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Creia nele como seu Salvador. Se você não tem fé, ore e peça que Deus lhe dê, porque a fé é dádiva de Deus. Diga: Senhor, eu sou fraco,
eu não consigo crer, eu tenho debilidades em depositar fé em Ti, mas eu reconheço, Senhor, porque eu não consigo, que eu preciso que o Senhor me ajude. Eu reconheço que, como Israel, eu estou distante dos Teus caminhos. E eu preciso, Pai, que o Senhor me compre mais uma vez. Porque assim como a esposa do Oséias, que virou escrava, e ele demonstrou amor pela sua esposa, trazendo-a de volta, eu preciso, Pai, que o Senhor faça isso comigo. Porque eu, muitas vezes, para aqueles que são crentes, não são escravos do pecado, mas eles estão na presença do pecado. Para aqueles que não confiam em Cristo como seu Salvador, são escravos do pecado. Peça que Deus lhe ajude, lhe fortaleça, lhe dê graça e lhe dê fé nele, para que a gente possa crescer nessa caminhada que é tão difícil, irmãos. Não abandone o conhecimento de Deus. Não abandone a escola bíblica dominical, porque ela é fundamental para a gente solidificar esse conhecimento. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma oração? Santo Deus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, Pai. Nos colocando, reconhecendo que somos fracos, somos caídos, somos pecadores, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós abandonamos a Tua palavra, Deus. Nós abandonamos Teu conhecimento. Nós abandonamos uma vida de relacionamento e de intimidade contigo. Senhor, muitas vezes o bem que queremos fazer, nós erramos, Pai, e não conseguimos fazê-lo. Senhor, muitas vezes nos comportamos como o povo de Israel. Um povo que cultua da maneira errada, que não te adora da maneira que tu mereces, que não se submete à tua palavra, que relativiza a verdade, que abandona o amor, Pai. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. Senhor, nos ajuda a desenvolver cada dia mais um amor mais vivo e mais forte por Ti e pela Tua palavra, Pai. Nos ajuda a caminharmos nessa longa jornada de santificação. Reconhecemos que sem Ti nós não conseguiremos isso, Pai. Reconhecemos que sem o Teu Espírito em nossas vidas, nós iremos andar pelos caminhos mais torpes. Nos ajuda, nos transforma, nos amadurece, nos faz crentes melhores. É o que eu te peço nessa noite em Cristo Jesus. Amém.